Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 17, 15. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 15. Depois dessa leitura e da oração, os irmãos, mantenham a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Hoje vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor a partir desse capítulo. Diz assim: Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Amém? Feche os teus olhos e oremos. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse espírito de paz, de alegria que envolve a tua igreja nesta noite, pelas canções que foram apresentadas em tua honra, pelas ações ministeriais que estão acontecendo nesta casa, com o propósito de glorificar o teu nome e alcançar vidas para o teu reino. Nós te louvamos por tudo, Senhor. E neste momento eu peço a tua bênção sobre a minha vida. Que o Espírito do Senhor venha usar, meu Deus, para falar à tua igreja toda a boa palavra que o Senhor tem plantado no meu coração, na minha mente. E que nós possamos, ao término desta reunião, sairmos daqui edificados, felizes, porque mais uma vez a palavra do Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus irmãos, a semana passada eu falei para vocês sobre o processo de escolha, o processo de confirmação de uma pessoa que é ungida, que é escolhida por Deus. Só para a gente entender a mensagem que foi ministrada semana passada, eu disse para os irmãos que o ambiente de adoração é o lugar ideal para alguém ser escolhido por Deus. Quando eu falei de ambiente de adoração, isto pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer no templo, isso pode acontecer em algum lugar onde você esteja, desde que o teu coração, a tua vida esteja focada em Deus e o alvo da tua adoração seja o Senhor. Segundo, que a pessoa que é escolhida por Deus, que é ungida por Deus, precisa ter paciência, precisa aprender a aguardar o tempo de Deus na sua vida, porque se você é alguém ungido por Deus, se você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, fique sabendo que o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. E terceiro é que a pessoa que é ungida por Deus, ela não fica deitada numa rede esperando o tempo passar, ela não fica olhando para o céu e vendo as nuvens que vão e voltam. Não, a pessoa que é ungida por Deus, ela aproveita esse tempo de espera para aperfeiçoar os seus dons, os seus talentos, para que quando chegar a sua vez, a sua hora, possa servir a Deus com qualidade e com excelência. Por isso, se você é uma pessoa que foi ungida por Deus para um determinado ministério, e você ainda não está atuando neste ministério, continue se preparando, se aprimorando, se capacitando, porque quando a tua vez chegar, você vai surpreender, você fará a obra do Senhor com excelência. Hoje eu quero continuar esta mensagem, porque eu disse domingo passado que esta é uma mensagem que eu vou precisar de alguns cultos para poder transmitir à igreja do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a responsabilidade que é exigida da pessoa que é escolhida, que é ungida por Deus. Ou seja, toda pessoa chamada por Deus precisa ter um senso de responsabilidade em relação à sua própria vida. Ela precisa ser responsável, altamente responsável pela sua família, pela igreja, pelo ministério que participa, ser responsável pelo seu chamado. Eu penso que alguns de vocês que estão aqui nesta noite já ouviram aquela frase que diz assim, que Deus chama quem está ocupado e não os desocupados. Você já ouviu isso?
Deus sempre chama quem já está comprometido com outras coisas. Ou seja, Deus, Ele chama pessoas responsáveis e não pessoas irresponsáveis. E esta é uma grande verdade. Porque quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que Davi, mesmo depois de ungido e escolhido pelo Senhor através do profeta Samuel, Davi, ele não esquece da sua posição humilde que seja como um pastor de ovelhas. Apesar dele estar na corte de Saul e agora ter uma função, uma posição de prestígio junto ao rei, ele era o cantor do rei, o músico do rei, ele era o escudeiro do rei. Mas mesmo assumindo estas novas responsabilidades, Davi, ele continua servindo também a casa de seu pai, cuidando das suas ovelhas, como disse semana passada, porque Davi tinha este coração pastoral, este cuidado pelas ovelhas de seu pai. E ele continua fazendo este serviço, como nós lemos no verso inicial, que Davi, ele ia e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai, até que chegasse o momento determinado por Deus, quando isto não seria mais possível. Algumas pessoas, quando a gente olha para a igreja atual, a gente percebe que algumas pessoas costumam enxergar os ministérios da igreja como se fosse uma pirâmide. Então, sempre que alguém é alçado para fazer algum serviço na casa do Senhor, e que este novo serviço é de maior destaque, dá mais visibilidade perante as pessoas e a congregação, algumas pessoas costumam abandonar as suas funções anteriores. Eu já ouvi pastor dizer que eles não são mais diáconos, agora é pastor. Então, pastor manda, diácono obedece. Eu não sei em qual Bíblia que as pessoas encontraram esta passagem ou esta referência para tal afirmação. Na verdade, algumas dessas pessoas, quando assumem novos postos, então eles começam a considerar o que faziam antes como uma coisa irrelevante, sem prestígio. Então, se o irmão ou a irmã estava servindo a igreja numa função que não dava tanta visibilidade assim, uma vez que ele é alçado para um ministério que vai lhe dar essa notoriedade, essa visibilidade, ele não quer mais fazer o que fazia antes, ele acaba deixando de lado. E isto me faz lembrar de uma ocasião, quando nós recebemos em nossa igreja, foi ainda no endereço antigo, faz muitos anos, um irmão que tinha quase 80 anos de idade. Eu não lembro mais o nome desse irmão, mas esse irmão, ele veio em algumas reuniões de culto. Ele estava passando alguns dias na casa da sua filha aqui no bairro, e eu perguntei para ele se ele exercia algum ministério, se ele tinha alguma função na igreja onde ele congregava lá em Minas Gerais. E ele falou para mim com um sorriso, assim, aquele sorriso angelical de quem tem prazer nas coisas do Senhor. Ele falou assim para mim: eu sou porteiro da minha igreja há quase 50 anos. Uau! Eu olhei para aquele irmão e fiquei imaginando, meu Deus, que lição! Um homem com quase 80 anos, servindo 50 anos no mesmo serviço, que era ficar na porta da igreja para receber as pessoas. E ele fazia aquilo com tamanho prestígio, com tamanha honra, porque ele sabia que aquela função era uma função que ele estava fazendo não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Eu não estou dizendo para vocês que a gente deve se conformar em fazer sempre a mesma coisa. Algumas pessoas são sim chamadas por Deus para fazer a mesma coisa durante toda a sua vida de fé. Mas o que eu quero que cada um de nós possa entender é que a gente precisa aprender a valorizar o que nós fazemos na igreja. Se você é uma pessoa que se ocupa em fazer algum serviço na igreja, faça com carinho, faça com dedicação, faça com amor, ainda que as pessoas não estejam vendo. Eu estava meditando nesta palavra
e me veio uma reflexão que a base sob o solo é o que sustenta uma casa. Não é aquilo que você vê aparente. A gente olha para casa, a gente vê a porta, a gente vê a janela, a gente vê o portão, a gente vê o revestimento, a gente vê as luzes, mas não vimos o que está embaixo. Mas é a base que sustenta toda a casa. Ou seja, uma casa que não tiver uma boa base, ela corre risco de desabar. Então, queridos irmãos, quando nós somos escolhidos para fazer a obra de Deus, não importa o que você está fazendo, se você foi ungido, faça, mas faça responsavelmente. Davi era uma pessoa que servia na base da sua família. Davi não era o mais notório entre os filhos de Jessé, tanto que Davi sequer foi lembrado pelo seu pai quando o profeta chega na casa de Jessé e manda chamar os filhos de Jessé. O próprio pai esquece o filho, porque Davi não era alguém que era visto com certa frequência nas reuniões familiares, quem sabe ali numa posição de destaque entre os seus irmãos. Davi só é chamado depois que os seus irmãos foram reprovados, e aí o seu pai lembrou de que ele tinha mais um filho. Eu não sei se algum pai aqui já esqueceu alguma vez um filho. O Aleph não pode falar, tá? Porque eu já esqueci o Aleph tantas vezes na igreja, né? Que se não fosse os irmãos lembrar de levar ele para casa, quando chegava em casa, que eu olhava no banco de trás, meu Deus, cadê o Aleph? Ficou na igreja. Às vezes os pais podem esquecer, porque Davi, Jessé, ele imaginou, eu tenho 7 homens habilidosos aqui, filhos bonitos, preparados, né? Quem vai se lembrar do Davi? Talvez você também se esteja nessa mesma condição. Você está fazendo a obra de Deus com responsabilidade, com amor, com alegria, mas dá a impressão que se tem é que ninguém está vendo você. Mas fique tranquilo, porque quando a coisa apertar e chegar a hora de Deus agir, você será lembrado. Então, algumas pessoas não ocupam o topo desta pirâmide ministerial na igreja, porém são pessoas importantes para que a igreja se sustente. Eles são a base que sustenta a igreja. Por exemplo, às vezes as pessoas que oram no ministério de oração, de intercessão, as pessoas que contribuem para que a igreja possa se manter, as pessoas que servem no ministério de diaconia, principalmente aqueles que às vezes estão ocupados na porta da igreja, cuidando ali, né, da entrada dos irmãos, da segurança dos irmãos, e muitas vezes não conseguem ter uma atenção devida no culto como outros, mas estas pessoas servem como base. Então nós devemos louvar ao Senhor pela vida de cada um, e especialmente por aqueles que são a base de sustentação desta casa. Davi tinha um coração pastoral. Ele sentia prazer em cuidar bem das suas ovelhas, aliás, das ovelhas que eram do seu pai. Esse é o coração que agrada a Deus. É o coração de quem serve, e de quem serve responsavelmente em qualquer posição. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31 e 32, Paulo diz assim: irmãos, quando vocês comem ou bebem, ou quando vocês fazem qualquer outra coisa, não só quando estão comendo, quando estão bebendo, mas quando vocês estão fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo diz: vivam de tal maneira que não prejudiquem judeus e não judeus, nem a igreja de Deus, façam como eu. Paulo diz assim: procura agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles sejam salvos. Se você está ocupando uma função na igreja que serve de base, continue fazendo, continue sendo fiel, continue sendo responsável naquilo que você está fazendo. Olha o que Paulo diz: não pensando no meu próprio bem.
não pensando em receber promoção, em receber aplausos, honrarias, não pensando em ser visto pelas pessoas, mas pensando no bem de todos. Este é o coração de quem serve. Queridos, a primeira vocação nunca deve ser esquecida. Muitos de vocês aqui começaram cumprindo algum ministério na igreja. E de repente as responsabilidades foram chegando, os compromissos foram chegando e alguns foram sacados para servir em outros ministérios também. Mas lembre-se disso, nunca esqueça da primeira vocação. Nunca esqueça aonde você começou, aonde você deu os primeiros passos, quando surgir novas oportunidades na sua vida. Um bom pastor, anos de ministério pastoral, o bom pastor terá sempre um bom diácono. Um bom diácono terá sempre um bom cooperador. Então, tudo que a gente fez, talvez a demanda foi sempre está sempre atento. Aqui, responsável, não é uma pessoa acomodada. A pessoa algo glorificado. Golias se adianta. Agora você imagine você olhar e ver alguém com quase 3 metros de altura. Então a aparência de Golias era uma aparência impressionante. Era uma aparência ameaçadora. Eu penso que a presença de Golias, só a presença física dele, já foi o suficiente para trazer medo no acampamento dos israelitas. Porque a história diz que a altura média dos israelitas naquela época era 1,60 m, no máximo 1,62 m. Um homem com 1,70 m do meu tamanho era grandão perto deles. Então vocês imaginem, né? Esta é a estratégia que o diabo usa muitas vezes para desafiar as pessoas que são de Deus. O diabo, ele é um marqueteiro, ele é um publicitário, ele é um cara que entende de imagens. Ele sabe como impressionar, como inibir as pessoas. Então vejam bem, queridos, a imagem de Golias paralisa o exército de Israel. Eu diria para vocês que um problema grande paralisa uma congregação. Um escândalo envolvendo um membro de igreja pode paralisar uma congregação. Uma falha pessoal envolvendo a liderança da igreja pode paralisar uma congregação. O crente precisa estar sempre vigilante. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é bíblico, está na Bíblia. O diabo vai procurar ocasiões para te intimidar. O diabo vai procurar ocasiões para tentar
te amedrontar. Se você está fazendo a obra de Deus, se você está no campo de batalha, você precisa estar ciente desta verdade. E precisa também estar ciente que se você parar, se você se deixar levar e se impressionar pela imagem que o inimigo produz, outras pessoas também irão parar. O diabo, ele gosta de estar de frente para te desafiar. O diabo, ele gosta de causar medo. E o medo é um inimigo terrível que inviabiliza o avanço de qualquer pessoa. Talvez você tenha parado algum projeto na sua vida porque ficou com medo. Isso acontece sempre conosco. Você queria fazer alguma coisa e de repente o medo veio, você não fez, os anos se passaram e você se arrependeu porque teve medo. Projetos interrompidos, quando a pessoa se deixa ser intimidada pelo inimigo, quando a pessoa passa a viver sob o domínio do medo. O medo não deixa as pessoas saírem do lugar. Se você é um líder de um ministério, e aí de repente você é desafiado para fazer algo diferente, logo vem o medo, e aí você diz, é melhor não fazer nada. Se você é um profissional no seu trabalho, e de repente aparece alguma oportunidade de você ter uma ascensão na sua carreira profissional, logo o medo vem dizendo, você não pode. O medo paralisa. E o inimigo, ele gosta de, anote isso para você não esquecer, o inimigo gosta de impressionar, intimidar e causar medo. Então primeiro ele impressiona com a imagem, aí ele tenta te intimidar. Olha o que diz no versículo 8, Golias veio, parou e gritou para os israelitas, por que vocês estão aí em posição de combate? Golias era um sujeito falastrão. O que é um falastrão? É alguém que fala demais. É alguém que procura intimidar os outros pela palavra. É aquela pessoa que não dá espaço para que você possa falar. O falastrão, Golias, ele tenta intimidar o povo de Israel, espalhando medo. E ele diz assim, o que vocês estão fazendo aí em posição de combate? Queridos, se a pessoa não tiver a unção de Deus na sua vida, ela vai acreditar no que o inimigo está dizendo. Agora, quem é ungido não é intimidado, não aceita intimidação. Olha o que Golias diz, porque vocês... Eu vou ter que trocar aqui de microfone. Graças a Deus. Pronto. Aí, olha, ficou até bom. Olha o que Golias diz. Por que é que vocês estão aí em posição de combate? E sabe o que ele faz em seguida? Primeiro ele afirma a sua identidade. Ele diz assim, eu sou filisteu. Eu sou o campeão dos filisteus. E ao mesmo tempo ele olha para os soldados de Saul e ele diz assim para eles, e vocês são escravos de Saul. O que Golias está dizendo com estas palavras? Eu sei quem eu sou campeão. Agora vocês não passam de meros soldados de Saul, que foram mandados aqui à batalha para morrer nas minhas mãos. Então Golias, ele desrespeita a posição dos soldados israelitas, dizendo que eles não passam de meros escravos de Saul. É assim também que o inimigo age muitas vezes na vida da pessoa. Ele subestima a sua posição espiritual. Então ele vai usar alguém que vai dizer para você assim, olha, quando ele não consegue te impressionar, quando ele não consegue te intimidar, quando ele não consegue te amedrontar, ele vai tentar te desvalorizar. E aí ele vai dizer assim, você é fraco, você canta mal, vixe, você tem certeza que você foi chamado para esse ministério?
Então o inimigo vai usar pessoas que vão tentar te desacreditar. Às vezes vão dizer para você assim: você só é alguma coisa porque é amigo do pastor. Você só é alguma coisa porque você é filhinho de fulano. Você só é alguma coisa porque você faz tudo o que manda você fazer. Então o inimigo, ele tenta desacreditar você. E nesse discurso, depois de tentar desacreditar o exército israelita, Saul então lança um desafio. Gente, o povo já estava impressionado com a altura dele. O povo estava amedrontado. O povo estava tremendo de medo daquele homem. E agora ele lança um desafio: escolham um de seus homens para lutar comigo. Você imagine quando você está com medo de enfrentar alguma situação e você tenta fugir. Aqui todos nós fomos alunos de escola. Hoje à tarde em casa a gente estava lembrando das mazelas do tempo de criança na escola, né? E tem aquela criança, tadinha, que às vezes faz uma volta enorme para não passar em certa rua porque tem medo que alguém pode bater nele. O povo de Israel estava morrendo de medo, e aí ele fala assim: não, escolhe um aí. Ele poderia dizer assim: escolhe 10, que eu duvido que alguém iria. Olha, escolhem 20 homens de vocês aí e vem lutar contra mim. Golias, ele diz para os filhos de Israel: escolham um de seus homens. Queridos, escute isso que eu vou dizer para vocês. Ele lança a responsabilidade para o povo de Israel, porque ele sabia que os homens, quando escolhem a sua maneira, escolhem errado. Qualquer soldado de Israel, até mesmo o rei Saul, que era habilidoso na espada, se fosse lutar contra Golias por escolha pessoal, teria sido derrotado. Mas aí vem uma boa notícia: Deus é quem escolhe os seus ungidos. Não é o rei que escolhe, não são os soldados que escolhem, não é a igreja que escolhe. Nós podemos ter pessoas na igreja que são simpáticas, podemos ter pessoas na igreja de quem gostamos mais que outros como pessoa, mas não somos nós que escolhemos. Quem escolhe é Deus, e quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê esse grau de influência, de amizade, de favoritismo. Deus olha para o coração e Ele escolhe aquele que Ele quiser. Então vejam só, Golias pede para que o povo escolha, mas quem escolheu foi Deus. E quando Deus escolhe alguém, irmãos, quem é escolhido por Deus não perde a batalha. O inimigo tentou impressionar, intimidar, amedrontar, desvalorizar e agora desafiar. Golias estava seguro, e por isso ele fala assim ainda, ele vai mais adiante. Olha o que ele fala, irmãos, porque o inimigo, ele é estratégico, habilidoso, e ele vai tentar de toda maneira fazer com que você tenha medo dele. Ele diz assim: se o soldado que vocês escolherem me matar, aliás, me vencerem e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matar, aí vocês serão os nossos escravos. O inimigo está sempre desafiando o crente. A função do inimigo é tentar roubar a sua fé. A função do inimigo é tentar tornar você o seu escravo. É tentar fazer você tomar decisões na tua vida sem consultar a Deus. O papel do inimigo, imagine se os homens de Israel decidem lá entre eles e falam: vamos tirar sorteio aqui, né? Sabe aquele sorteio do palitinho? O que tirar o palitinho menor vai lutar. Porque era isso que Golias queria, que o povo tomasse a decisão. Mas em Israel havia um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que escolhe, um Deus que capacita, um Deus que unge, um Deus que provê. E Deus escolheu Davi. Sabe outra pergunta que
me veio à mente quando eu estava pensando nesta palavra. Quem tornou Golias poderoso? De onde veio o poder de Golias? O poder de Golias não veio da espada dele. O poder de Golias não veio da altura dele. O poder de Golias não veio da fama que os filisteus tinham sobre ele. O poder de Golias veio, sabe de quem? Dos israelitas. Porque eles acreditavam que Golias era forte. Então quem deu poder para Golias foram os próprios israelitas. Quantos crentes que acabam dando poder sobre o gigante da sua vida porque começa a valorizar demais? Esse gigante é grande demais para enfrentar, esse gigante é poderoso demais, esse gigante, a história diz que Golias, ele era vesgo, a história diz que Golias era lento, era grande, mas era mole. Mas os israelitas estão tão impressionados que eles dão para Golias o poder que ele não tinha para amedrontá-los, para impressioná-los, para desafiá-los. Então vejam bem, Golias tinha o poder que o próprio povo lhe deu. Talvez o teu problema não seja tão grande quanto você está imaginando. É você que está tornando ele grande. É você que, ao invés de olhar para a solução que está em Deus, você está olhando para o problema e dizendo assim: meu Deus, é muito grande. Você confere poder ao gigante da sua vida. Mas tem uma coisa que Golias não tinha, era autoridade. E poder sem autoridade não resolve nada. Golias tinha espada, tinha tamanho, mas ele não tinha autoridade. Então quando Golias diz assim: eu declaro, ou melhor, eu desafio agora o exército israelita, mande alguém para lutar comigo. Elias está olhando para um bando de homens que estão acreditando que ele é tudo aquilo que eles achavam. E as palavras de Golias causam um efeito no exército israelita tão grande, que no versículo 11 diz assim, que quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Alguém aqui já ficou apavorado diante de alguma situação na sua vida? Você falou assim: meu Deus. Aí você ficou apavorado, você agigantou o problema diante da sua vida. Queridos, escute isso. Um rei sem unção, porque nós aprendemos domingo passado que Saul já tinha perdido a unção. O Espírito de Deus saiu de Saul e entrou em quem? Em Davi. Então Saul era um rei que tinha um trono, mas não tinha poder e não tinha autoridade, não tinha unção. Então um rei sem unção e um povo, um exército medroso não eram pares para enfrentar Golias. Mas a pessoa que tem unção, irmãos, não se desespera. A pessoa que tem unção, ele vê no gigante uma oportunidade de exaltar o nome do seu Deus, de glorificar o Senhor. Então Davi, diferente daqueles homens, ele não se desespera com notícia ruim, porque os seus ouvidos não estavam focados no desafio de Golias. Os seus ouvidos estavam focados em Deus, que estava lhe dando uma grande oportunidade de glorificar ao Senhor. Quem foi escolhido por Deus responde às ameaças usando a fé em Deus. Versículo 15. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. É numa dessas idas e vindas que apareceu a oportunidade para Davi. Deixa eu te dizer, talvez esta palavra seja para você aqui nesta noite. Se você for fiel ao Senhor, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da sua vida, nessas idas e vindas, vai aparecer uma grande oportunidade para você, um grande desafio. E quando esta oportunidade aparecer, tenha coragem para enfrentar, não com as suas próprias forças, mas para enfrentar pela fé em Deus. Nas idas e vindas, Davi está no acampamento. E nesta estadia no acampamento,
Davi ouve o desafio de Golias. Queridos, Davi era uma pessoa responsável. Note que Davi vai ao campo de batalha. Eu não vou falar da vitória de Davi sobre Golias, porque todos nós conhecemos essa história. Mas o interessante é que Davi, ele vai ao campo de batalha. E no campo de batalha ele ouve o desafio. Ele vence o gigante. Davi era novo, jovem ainda. Algumas pessoas dizem assim: eu sou muito novo para começar a fazer algo grande. A idade nunca foi impedimento para alguém servir a Deus. Se você acha, sabe, eu já ouvi tantas pessoas dizendo assim: no dia que eu for mais velho, tiver mais experiência, eu vou poder fazer melhor. Aí a idade chega, fica velho e não faz nada. Para Deus não tem essa coisa de idade. Se Deus te chamou, você pode ser jovem, um menino, uma menina. Apenas confie no Senhor, porque Deus qualifica. Davi poderia ser novo na idade, mas espiritualmente ele estava qualificado para enfrentar um gigante que um rei sem unção e um exército medroso não teve coragem de enfrentar. Sabe por quê? Deus escolhe e Deus usa quem Ele quer. Sabe outra coisa que me chama a atenção nesse versículo? É essa ida e vinda de Davi. Davi vai ao campo de batalha e ele volta para Belém. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. De quem eram as ovelhas de quem Davi tomava conta? Era dele? Era de quem? Do pai. Davi poderia dizer assim: eu já estou aqui no campo de batalha, vou vencer esse gigante e tal, para que eu vou ficar cuidando de ovelhas? Mas ele tinha um compromisso de cuidar das ovelhas de seu pai. Olha a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero falar para você nessa noite. Pessoa que não tem unção tem dificuldade para fazer alguma coisa quando não é dono. A pessoa que não tem unção só faz aquilo que vai lhe favorecer. Então, se as ovelhas é dele, ele cuida, mas se é do outro, deixa para lá. A pessoa que não tem unção tem dificuldade para participar quando não está na frente, na liderança. Se for para mim fazer, estou dentro. Se for para outro fazer, estou fora. Eu pergunto aqui nesta noite: tem gente ungida por Deus aqui que tem a unção de Deus? Deus estava ensinando a Davi que não é preciso ser dono para ser um bom administrador. Você não precisa ser o líder para fazer o melhor. Você só precisa ser responsável. Você não precisa estar na linha de frente. Você só precisa ser responsável, como Paulo diz aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Porque a responsabilidade, aliás, a fidelidade é uma característica de quem é responsável. E é a chave para o sucesso de todo bom administrador. Você não precisa ser o dono da empresa para você ter sucesso. Você só precisa ser responsável com o seu trabalho para que a tua empresa tenha sucesso e você também esteja bem sucedido. Então vejam que a pessoa que é responsável, se tiver que fazer mais de um serviço, ela vai fazer com alegria. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Porque Davi vai para o campo de batalha, ele vence Golias, mas ele não esquece das suas ovelhas. Ou seja, ele faz e faz com alegria. Porque o ungido jamais tomará posse daquilo que não é dele. A questão aqui é que Davi não estava preocupado se as ovelhas eram dele ou não. Ele estava preocupado em cuidar bem das ovelhas. Então, quantas pessoas que deixam de fazer a obra de Deus porque tem alguém na frente e a pessoa não concorda, quer liderar, mas para liderar precisa ter a unção, para liderar precisa ser escolhido. Os irmãos de Davi disseram: você é um menino,
Quem você pensa que é para estar aqui querendo fazer algo que nós soldados não podemos fazer? Davi tinha unção. Então quem tem a unção de Deus, ele vai fazer tudo aquilo que for preciso para ver as coisas acontecerem. Pessoas ungidas têm coração pastoral. Pessoas ungidas sentem amor pelas ovelhas. Pessoas ungidas sentem amor pelo serviço que executam na igreja. Terça-feira estava chovendo, né, irmãs? Na hora do ensaio de vocês, eu estava em casa. Eu não sei nem quantas irmãs vieram ensaiar da terça-feira, se teve ensaio, porque foi uma chuva forte. Mas eu estava em casa e eu fiquei pensando assim, orando na minha mente, no meu coração, dizendo: Senhor, abençoa as irmãs, porque debaixo de uma chuva dessa, só vai quem é ungido, só vai quem realmente foi escolhido pelo Senhor. Então vejam, queridos, que a pessoa que é ungida, ela sente prazer, alegria naquilo que ela está fazendo. Ela faz várias atividades com a mesma alegria, com o mesmo comprometimento, porque sabe que estão servindo ao Senhor. Se você é um crente que fica reclamando da vida, porque só eu que faço, porque não tem ninguém, comece a olhar o quanto você é especial para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas que fazem diversas atividades na igreja. Faça com alegria. Que Deus possa fazer de nós, nesta casa, pessoas ungidas. Amém? Que o Senhor possa fazer de nós pessoas escolhidas. Amém, irmãos? Que Deus faça de nós pessoas aprovadas por Ele. Que nós possamos ter um coração guiado por Deus, pelo Espírito do Senhor, que as nossas ações sejam feitas com alegria, como Davi fez, e que nós não sejamos intimidados pelo inimigo, porque os gigantes vão se levantar, mas quem for ungido vai vencer os gigantes e vai glorificar o nome do Senhor. Vale a pena lembrar das palavras do salmista: em Deus faremos proeza. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Eu queria continuar esta palavra hoje, mas não dá para continuar. Quem sabe outro dia. Mas que nós possamos responder com a nossa fé no Senhor todas as vezes que formos desafiados em batalha. Amém? Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, porque nós queremos aproveitar ainda este momento da reunião para continuar adorando ao Senhor e neste momento consagrando a Ele as nossas ofertas e os nossos dízimos na casa do Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Lembre-se disso: quem escolhe é Deus. Aquele que é ungido por Deus é escolhido por Deus. E quem é ungido tem paciência para esperar o seu tempo. E quem sabe esperar o seu tempo, ocupa o seu tempo com responsabilidade para aprender e, quando chegar a vez, fazer com excelência. O tempo, o interlúdio aí entre a unção de Davi e a vitória dele sobre Golias foi um tempo de preparação na vida de Davi. Talvez ele nem entendesse bem o porquê, mas ele estava lá treinando as suas pedrinhas, treinando pontaria, e quando chegou a vez, ele olha e fala: o quê? Isso aí não é problema, gente. Isso aí a gente vence em nome do Senhor. Então aproveita o teu tempo, se prepara, porque a tua vez está chegando. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, diante desta palavra que foi ministrada para a tua igreja nesta noite, eu oro, Senhor, e peço a ajuda do teu Espírito Santo, para que venha sondar os nossos corações, Senhor. Eu sei que há muitas pessoas aqui nesta noite que foram ungidas, que foram escolhidas para o Senhor, para fazer coisas tão grandes, tão maravilhosas no teu reino, mas ainda não chegou o tempo dessas pessoas. Ainda há um tempo de espera, Senhor,
E eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que conceda a cada um a sabedoria para entender que este tempo de espera não é um tempo de desânimo, não é um tempo de ficar acomodado, mas é um tempo de preparação, porque os desafios serão grandes, mas a vitória será muito maior. Os gigantes serão grandes, mas o nome do Senhor será glorificado 10 vezes mais, como foi Davi em relação a Saul. Aleluia, Deus. Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Que o Senhor levante nesta casa uma geração de homens e mulheres ungidos pelo Senhor, de homens e mulheres capacitados, preparados, aprovados pelo Senhor, que farão proezas no Teu nome.